Para debater esse tema, para tratar esse assunto, estou recebendo aqui o Bispo Betão. Ele tem formação em matemática, filosofia, linguística, ele é de humanas, de exatas e de divinas, tá certo? Então, porque o divino fez o biológico, né? Exatamente. Então, tem formação em matemática, filosofia e linguística pela USP, é professor de hebraico lá no Metodista, já foi professor lá, enfim, é um grande nome aí, através do... Quando ele serviu... Quantos anos você ficou na Renascer? 22. 22 anos, fundou lá a Escola de Profetas e tal. Bem-vindo, Betão. Muito bom te receber. Faz tempo que a gente não se via. É verdade, é um prazer estar aqui. Eu sempre venho aqui defender um lado trágico, né? Daqueles que não querem na perspectiva assumir. Então, em perspectiva, estaremos aqui defendendo os conceitos. Você vai defender que tá certo, o cara pode estipular... Vou defender, sempre defendo o indefensável, né? Então, eu vou defender o correto na perspectiva daquilo que seja oferta, né? Nós vamos denunciar cachê hoje aqui, hein? É isso aí. Tá aqui a Jaqueline, ela escreve o nome dele até em hebraico, tá vendo aqui, Betão? Bispo Betão, Deus abençoe, gosto muito da sua pessoa. Jacqueline. Vamos lá. E com a gente aqui, tá aqui o pastor Fabiano Faia, da igreja Atalaias Church, tem pregado em diversas igrejas, conferências, seminários, cruzadas. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor Fabiano. Pastor César, é sempre um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez com o Bispo Betão, segundo debate. Eu não lembro do primeiro, mas... Já tivemos um. Já? Já sim. E prazer estar aqui de novo. Vamos conversar sobre esse assunto muito importante e pertinente para os nossos dias. Você vai defender que é correto o pregador estipular um valor, não? Não, eu vou defender que é errado. Tá certo. Você também pode mandar sua opinião para cá. O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 984849988, 011 984849988. Você pode participar aqui com a gente também. Betão, vamos começar contigo, meu irmão. E aí, você acha que é correto o pregador estipular um valor da oferta que ele pretende receber? Bom, o primeiro ponto aqui é definir oferta e não definir cachê, ajuda de custo, me dá uma graninha aí, minha tabela de preço, fale com o meu assessor, fale com isso. Então, essa prática, que é uma prática artística, uma prática mundana, essa prática não deveria estar na igreja, né? De, você quer me levar lá, tal, eu cobro 50 contos, senão, para quantas pessoas? Porque daí vira uma lógica totalmente mercantilista e comercial. E se perde o valor de uma oferta. Então, minha primeira proposição é explicar o que eu acredito em relação à oferta. A oferta e a procura existe no capitalismo, né? O capitalismo mexe com oferta, né? Oferta e procura. Se seu produto tem uma grande oferta e uma pequena procura, teu precinho vai lá embaixo. Ao contrário, realmente, o capitalismo vai dar essa lei, né? Da oferta e procura. Se você tem realmente pouca oferta e muita procura, o teu preço vai lá em cima. Então, uma lógica entre oferta e procura chama-se capitalismo. Oferta e loucura, eu chamo do socialismo. Eu já estive na Rússia, já estive em Cuba, já estive na China, é uma loucura. Em Cuba ali, o comandante-chefe da revolução, eu carregando $5 lá, e na casa do Fidel Castro, que eu estive junto com o presidente ali, era o mineiro que estava lá, né, depois do Collor, né, como pessoa do Ministério da Educação, Itamar Franco, uma coisa horrível, né? Assim você fala, que luxo é esse? Uma coisa absurda. Eu estive na casa do Fidel Castro. Então, é loucura. E oferta e procura, oferta e loucura. Oferta e paura virou a religião, né? Se você não der uns 50 aqui, você vai atravessar a rua, teu carro vai atropelar você, me dá um dinheiro aqui, senão você vai acontecer uma maldição na tua vida. A religião virou isso. Então, o que eu acredito que seja o saudável do reino de Deus? Nem oferta e procura, nem oferta e loucura, nem oferta e paura. Oferta pela oferta. Aqui está a minha oferta no ministério, no trabalho, nos dons. Qual que é a tua oferta em reconhecimento àquilo que eu estou fazendo? Eu não tenho oferta nenhuma para você. Então também não tenho oferta para você. Então a oferta por oferta deveria equilibrar reino de Deus e princípios espirituais. E é isso que eu vou defendendo. É correto o pregador estipular um valor de oferta que pretende receber. Porque seria realmente bastante anacrônico dizer, eu não espero receber nada.
Então ele tem que ter a oferta dele consagrada e saber se a oferta dele é realmente recebida, para que oferta por oferta seja o que nós possamos praticar. Bom, você pode passar lá no @FM Rádio Musical no Instagram agora e votar, né? Nesse momento, 10% está dizendo que sim, é correto o pregador estipular o valor da oferta que ele vai receber, e 90% está dizendo que não é correto. Então você pode passar lá. É o dízimo, você vê que é correto então, né? Também deixar o seu voto. Obrigado, virou senhora. o dízimo está correto. Tá certo. Vamos lá. Eu volto aqui a opinião inicial do pastor Fabiano. Bom, a gente não pode cobrar, com certeza. Concordo com o bispo Betão em relação às exuberâncias que existem aí no meio gospel, né? Se assim podemos chamar gospel. Existe mesmo uma turma de pessoas aí que abusam dessa situação, mas eu penso que a gente não pode cobrar nem que seja um pequeno preço, porque existe uma diferença do que tem preço e uma diferença do que tem valor. E o que tem preço é porque não tem valor. E para mim, o evangelho, ele não tem preço porque ele é muito valioso. A gente não pode pregar por dinheiro. E a Bíblia é categórica por isso, quando ela fala sobre isso, né? Jesus, quando envia os seus discípulos, ele vai enviar os 12, vai enviar os 70, ele vai falar sobre isso. Em Mateus 10:7, já posso começar por esse texto, ele diz assim: por onde forem, pregue a mensagem do reino dos céus, que o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E ele vai falar em Lucas que aquilo que te colocarem na mesa é o que você tem que comer, pois o trabalhador é digno do seu salário. E esse salário, segundo o texto de Lucas, é o que te colocarem na mesa. Então, quem decide pregar o evangelho, eu acho que essa é a tônica da temática, né? Se eu devo estipular um preço para receber algo em relação à pregação do evangelho, a Bíblia vai contra isso. A minha pregação, a motivação que me faz pregar o evangelho tem que ser a graça que me alcançou, e de gratidão por essa graça que me alcançou, eu prego de graça, por amor. Não tem nada de errado em receber uma oferta, como o próprio texto diz, você vai comer o que te derem, você vai receber o que colocarem nas suas mãos. Agora, estipular um preço, colocar um valor, deixa de ser oferta, uma vez que a oferta ela tem uma entonação de voluntariedade. Se você põe um preço, já não é mais oferta, se torna cachê. O cara pode falar R$500, é pouquinho. Colocou um preço, virou cachê, virou um preço. Virou, para a pessoa tem uma condição para estar ali. Se não for por essa condição, a pessoa não vai. Então logo já não cabe mais a missão no reino de Deus. Então eu sou contra isso, porque as escrituras são contra. Vamos lá, Betão. Veja bem, ele já leu a pergunta diferente, né? A pergunta não fala preço aqui. Eu falei justamente oferta. Um valor de oferta é uma oferta, não é um preço. Então o debate é outro, pastor. O debate correto o pregador estipular um valor de oferta. Então o valor tem preço. Não. Aí que tá. Eu tô falando do valor da oferta. Eu tô falando que a oferta. Você falou, não, o texto de Lucas 10. Não carrega você está carregando cartão de crédito aí na sua carteira? Você está carregando dinheiro com você? Então você está fora do texto de Lucas 10, não? Não. Então. Mas o que tem a ver? Eu tô dizendo que é muito importante nós enxergarmos esse contexto. Do que você está levando e oferecendo, do que você está recebendo. Qual que seria a prática saudável? A prática saudável é você confiar que a tua oferta tem uma remuneração de oferta. Agora, seria realmente hipócrita você dizer, eu não estou esperando nenhuma oferta, ou eu não tenho expectativa de uma oferta. Então, por isso que eu digo... Então você acha que não pode você colocar um valor fechado, mas tipo R$100, R$1.000, R$500, não, isso aí não. Mas você tem que deixar claro que você está indo, mas você espera. Você tem uma expectativa, você tem a tua expectativa, você tem a tua oferta. A tua oferta, ela é valorizada
a tua oferta, ela é quantificável. É uma oferta que você tem. Você vê que Deus, ele cobrava oferta. Até o teu pecado, então você vai trazer aqui então uma rola, 2 pombinhos, você vai trazer aqui então um cordeiro. Ah, mas eu não tenho cordeiro. Você vai trazer os 2 pombinhos. Então, ele estipulava valor. Peraí. O senhor está dizendo, o senhor está usando como base isso para dizer que o pregador pode estipular um preço? Não, eu estou tirando o preço. Eu estou querendo fazer um conceito de oferta entrar na cabeça de todos que pregam a palavra, porque é esse o conceito que tem de Gênesis ao Apocalipse. Há um conceito de oferta. E se nós valorizarmos a oferta e tirarmos, eu falei no começo, oferta e procura é um sistema chamado capitalismo. Oferta e loucura é um sistema chamado socialismo. Oferta e paura é a própria religião. Existe a oferta por oferta. Então me dignei, já que o trabalhador é digno, eu me dignei de vir aqui declarar: é importante que nós entendamos a oferta pela oferta, e não tabela de preço, e não cachê, e não eu me dar alguma coisinha. É que tá meio bagunçada essa questão de oferta pela oferta, pastor. Desculpa, eu não tô entendendo. Ó, o pregador estipula um valor. Ele convidou o senhor para ir lá na igreja dele pregar. Como é que é? Sim. Você vai dizer qual que é a tua expectativa de receber. Você tem uma expectativa em receber. Você vai estipular um valor, é isso? Você não estipula um valor. Mas, o tema é esse aqui, ó. É correto o pregador estipular um valor? A ideia. Você define a expectativa. Eu te convidei, eu vou te dar a minha expectativa, é isso? Sim. Como assim? O que a pessoa espera remunerar pela oferta que ela vai receber? Isso é a oferta pela oferta. O que você espera remunerar por aquilo que você vai receber. Então, se todos tivessem essa precisão de dizer: olha, eu estou recebendo essa pessoa aqui, quanto ele cobra? Ele não cobra nada, eu não cobro nada, né? O quanto que você vai ofertar reconhecendo o ministério, reconhecendo o benefício, reconhecendo... Você pode até mudar na hora, dizer: olha, eu ia entregar isso aqui, agora eu vou entregar aquilo ali. Porque você está reconhecendo. Se nós, pastores, tivermos realmente a prática da oferta pela oferta, nós vamos salvar o altar de ser um altar realmente corrupto, pecaminoso, altamente capitalista, ou realmente alguém de uma arrogância, de uma situação e de um desprezo. Você faz um evento, você tem uma arrecadação por aquele evento, então você tem um valor estipulado daquilo que você está fazendo. Okay. Você deve ofertar daquilo que você receber. Esse é um princípio. Nós não temos esse princípio, nós vamos ficar dando volta aqui, ensaboando e não temos uma definição. Okay. Se é entendível, eu acho que creio que seja, que eu posso ofertar e aquilo que eu oferto é remunerado por aquilo que a outra parte oferta. É a oferta de um lado e a oferta do outro. Ok, pastor Fabiano. Não, de verdade, tá meio difícil de entender o que o bispo Betão tá falando. Porque para mim, se o pregador estipula um valor, não é mais oferta. Se eu posso estipular um valor, o que eu pretendo receber, o senhor me convida para ir na sua igreja, e aí eu digo para o senhor o que eu pretendo receber, eu estou estipulando um valor, isso deixa de ser oferta. A oferta, ela vem da voluntariedade. Isso é um tipo de oferta. Não, ela vem da voluntariedade. Ela vem da disposição que você deve ter e não eu de cobrá-la. Aonde você leu isso? O que significa a palavra oferta, amigo? Amigo, a que vieste? Amigo, a oferta... É só definir a palavra oferta. A oferta está estipulada na Bíblia. Ele falou assim: você quer ofertar? Deus, vou entregar o que eu quiser. Você vai entregar um cordeiro. Segundo propôs no seu coração lá em isso é um tipo de oferta. Há um tipo de oferta que é oferta. O dízimo é uma oferta voluntária. Né? O dízimo é voluntário? Não, o dízimo é estipulado. Acabou. Não, ele falou assim, a alíquota é 10%. Para quem quer que seja. Então, vamos entender. Se nós entendermos o arcabouço da oferta, eu não vim aqui brigar com ninguém. Eu vim aqui defender um princípio que não é o que se pratica por aí. Não é o que se pratica por aí. O senhor tem algum texto bíblico no Novo Testamento em que os apóstolos fizeram isso que o senhor está dizendo? Pretendendo um valor de oferta? Jesus, veja bem, não é questão de Novo ou Velho Testamento. A discussão é essa aqui? Sim. A discussão é Novo e Velho Testamento? A discussão é oferta. Por que Jesus tinha um tesoureiro? Mas a base da nossa igreja é o Novo Testamento, o senhor concorda? Por que Jesus tinha um tesoureiro? Por que ele tinha um tesoureiro? As mulheres em Lucas 8 não estavam oferecendo a Jesus dos seus bens? Isso era uma? É oferta. Oferta.
E Jesus fez o quê? Não quero Estipulou isso, o preço para eles. Não estipulou nenhum preço. É isso ele que eu recebeu quero... a oferta. Se Porque o senhor me der um texto, ele percebeu a oferta. Meu amigo, que os apóstolos estamos dizendo fizeram o seguinte, isso. Que os ninguém disse aqui Vai, estipular valor. Conclui, eu estou Betão, falando depois oferta. eu Eu estou falando que se nós limparmos o nosso sentimento, entendermos a nossa motivação e definirmos a expectativa da nossa oferta. Jesus estava no gasofilácio e ele disse: esta pessoa deu mais que os outros. Se ela deu mais que os outros, existiu uma coisa que foi estipulada. Ela deu mais que os outros. Mas só que ela tinha dado 2 moedas. Então aquele valor de majoritário não era um valor quantitativo aritmético, mas era a oferta que ela tinha entregue 100%. Você aconselharia alguém a entregar 100%? A Bíblia tem um texto claro dizendo, está estipulado. Eu nunca estive no gasofilácio olhando quanto cada um está entregando, né? De repente, nos sistemas, né, que eu fui o primeiro a colocar máquinas de cartão de crédito em igreja, sistemas Oracle na igreja, recebi placa da Oracle, recebi placa da Visa, tal, de dízimo eletrônico, inovação dos sistemas, para controles. Fiz tudo isso por quê? Porque eu acredito na oferta pela oferta, porque eu acredito na transparência na gestão dos recursos, porque eu acredito que cada um vai receber aquilo que tem realmente desejado, e que é hipócrita dizer que você não tem um valor que você pretenda receber. Porque Jesus dizia assim, essa deu mais, ele sabia o quanto ele pretendia dos outros que deram menos do que poderiam. Pastor Fabiano. É porque talvez, bispo, o senhor está falando pelas lentes dos seus próprios olhos, porque quem prega o evangelho realmente, dentro do conceito e do sentimento bíblico, ele não vai pretendendo receber, ele vai para entregar, para dar. Porque esse é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, se esvaziou e se entregou. Haja em vós este sentimento. Então eu estou falando de gente que é crente de verdade, que vai para a missão com esse coração. Sim. Então assim, talvez seja hipócrita na visão de muitos pregadores que não tem nem coragem de vir aqui no debate para defender um tema desse e que pratica isso. Aí seria uma grande hipocrisia. Mas quem está caminhando na verdade do reino de Deus não prega por isso, não prega por dinheiro, não busca esse sentimento. Obviamente procura depender de Deus, confiar na total dependência de Deus. O obreiro é digno do seu salário porque Deus cuida desse obreiro. Então mas vamos lá. Eu passei 9 anos na África vivendo isso. Deixa eu tentar aprofundar a questão, porque assim, eu vou trazer a questão por um ponto que talvez não seja coberto aqui, né? É assim, Jesus disse lá em Mateus que de graça receber, de graça dar. Sim. Ele fala isso no contexto da grande comissão, daqueles que vão saindo para ir pregar e tal, não pode levar a bolsa, igual você falou, tal. Beleza. Agora, que tipo de pregação é aquela e que tipo de pregação a gente tá falando? Na minha cabeça são coisas distintas. Então uma coisa é você pregar o evangelho de casa em casa, onde você vai lá, bate palma, aperta a campainha, a pessoa sai e fala, gostaria de falar, você tem 2 minutos, 5 minutos, porque eu gostaria de falar sobre o evangelho de Jesus Cristo. Você não vai cobrar nada dessa pessoa, obviamente. É ridículo, né? Agora, isso é a mesma coisa de eu, que sou pastor, te convidar para vir na igreja, que já existe a igreja, tem o prédio, tem os crentes, tá todo mundo lá, para você dar um estudo bíblico sobre um assunto X. Tem uma escola bíblica aqui, eu queria que você viesse dar uma palestra nessa escola e tal, e é X. E cada um pagou para participar da escola, ou que não pagou, mas é dizimista, não sei o que lá. Vocês acham que é a mesma coisa? Por exemplo, na minha cabeça parece que é diferente. Uma coisa é eu pregar, ele não é crente. Aí eu chamo ele, a gente trabalha na firma e eu começo a evangelizar ele. Estou pregando o evangelho para ele. Isso é a essência da pregação do evangelho, meu Deus do céu. A igreja cresce assim, através da pregação dos crentes uns para os outros. Para os ímpios, ok, para os incrédulos. Essa pregação é da qual Jesus disse que não pode cobrar. Pelo menos é isso que ele falou. Vai de casa em casa, entra na casa, declara paz sobre aquela casa. Se a casa tiver paz e te receber, beleza, come o que ele te der e não sei o quê. Tudo bem, não cobra nada pra ninguém. Agora, isso é a mesma coisa de eu falar assim, Betão, vem falar aqui no meu evento de homens aqui da igreja. É a mesma coisa na cabeça de vocês? Eu queria ouvir. Posso falar claro, primeiro? Então, tá.
Eu vejo que é a mesma coisa assim, embora a gente viva uma cultura diferente nos nossos dias, porque a igreja hoje não é a mesma igreja nos tempos dos apóstolos, nos tempos de Jesus. A gente percebe uma grande mudança, porque a igreja cresceu, tem templos suntuosos, tem toda uma estrutura, tudo mais, a gente sabe disso. Mas a igreja é a mesma. Você vai ver nas cartas dos apóstolos a tratativa com um povo que se reuniam. Os apóstolos reuniam multidões em praças, em ruas, em cenáculos. A igreja, ela existia. E os princípios e a motivação de se levar o evangelho, de se pregar a palavra de Deus, continua sendo de graça, por amor. Nos textos nós vamos encontrar obreiros que são assalariados, e não tem nada de errado nisso. Onde uma igreja resolve sustentar o pastor que está ali de forma integral, você vai encontrar base bíblica para tudo isso nos textos bíblicos. Agora, para mim chegar num lugar e dar e pregar uma palavra e ministrar e eu estipular um preço... Então, mas o pastor que é assalariado, ele é assalariado para quê? Para pregar também. Para pregar então, e pastorear. Ele cobra. Não, quem estipula isso... E é estipulado, né? Porque a igreja. Eu ganho 5 mil por mês. Tá bom, então ele cobra. Pra quê? Ele cobra. É porque tem uma diretoria, uma igreja que sabe quanto a igreja pode salariar aquele pastor. Tudo bem, mas ele cobra, e né? É definido para aquilo, para que ele possa viver integralmente. Porque assim, eu vejo também um monte de pastor. estipulado. Isso é bíblico. Tá estipulado. Tá estipulado. Veja bem, eu tô defendendo um princípio e tô denunciando todas as outras práticas. Então, o pastor tá lá. Se ele tem um salário, ele tem uma expectativa daquele salário. Ele está cobrando aquele salário. Ele está dizendo, não, eu não estou estipulando o salário porque eu sei o quanto a igreja pode, a igreja não pode. Ele está estipulando da mesma maneira. Porque ele pode dizer, se eu não aceito esse salário, ele está estipulando que ele não aceita o salário. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado e dizer o seguinte, se todos nós vivemos da oferta, que é realmente um princípio que não está ligado com uma manipulação, tudo vai dar o testemunho. Porque Mamon é um Deus. Então, servir a Mamon é servir realmente a um Deus. E as pessoas que fazem por dinheiro, pregam por dinheiro, estipulando ou não, é a motivação do coração. É a motivação do coração. Então, Deus, ele estipulou o quê? Ele colocou alíquota, que ele colocou 10%. Ele colocou valor, porque ele colocou na oferta, se é o boi, se é a ovelha, isso tem um custo. E quando Jesus chega, tinha até o câmbio no templo, Jesus vai justamente contra o quê? Contra o excesso desse câmbio. Porque as pessoas faziam o quê? Eles faziam mais do que deveriam fazer, mas existia um valor estipulado. Vai custar tanto o cordeiro. Quando Pedro fala em Atos 2, e agora, pelo nome de Jesus, os seus pecados são perdoados. O pessoal fala, o quê? Jesus não tinha uma preocupação. Onde Pedro foi tocar em Atos 2,38? Ele foi tocar no ponto principal do comércio e da vida judaica, que eram as ofertas. Assim, em nome de Jesus, o que eu vou fazer com os meus cordeiros, com o meu rebanho, com a pessoa que tem as facas, com os sacerdotes? 1.800 sacerdotes ganhavam jetons na Páscoa, né? Por dia, só para poder fazer os sacrifícios. Então, todo esse sistema foi desmontado. Por quê? Porque Cristo foi a grande oferta. Então, oferta por oferta envolve recurso, envolve dinheiro, envolve expectativa, está estipulado por aquilo que você tem como expectativa, mas também envolve aceitação. Agora, pega o contrário. A primeira oferta que existiu na Bíblia, qual foi? Caim e Abel. Primeira oferta da Bíblia. E Deus aceitou? Deus não aceitou. Me disse que pastor hoje que não aceitaria uma oferta. Então, oferta é uma coisa muito importante você entender. Não cachê, não estou falando em cachê, ajuda de custo, nada disso. Estou falando do valor da oferta e da importância que nós temos de posicionar esse assunto fora do mercantilismo que existe e de uma hipocrisia velada, dizendo, não quero receber, eu vou mais ou menos. Se cada um tiver uma expectativa firme daquilo que está ofertando, ele sabe o que está ofertando pela sua expectativa e o que ele receber de volta, seja entre ele e Deus, daquilo que acontecer. Pastor, é um princípio que eu desejo estabelecer. Pastor Fabiano. O servo de Deus, ele tem que ser honrado, sim, ofertado. A gente tem que ter um coração generoso com as pessoas que servem, que pregam, que ministram o nosso coração. Isso aí eu concordo com o Bispo Betão. O que não dá para concordar é estipular um valor chamando isso de oferta, porque aí você estipula o valor, isso já não é mais oferta.
Por isso que eu prefiro ficar com a Bíblia. 1 Pedro 5,2 diz o seguinte, aí em relação à igreja, o pastor que pastoreia. Pastoreie um rebanho de Deus que está em vossos cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas como desejo de servir. Não hajam como dominadores daqueles que foram confiados a vocês. Aí, segundo Pedro, vai falar dos falsos profetas, os falsos líderes. Diz assim, muita gente vai tentar imitar a vida imoral deles. Por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade, em sua ambição pelo dinheiro. Esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Então, isso é uma linha muito tênue e muito perigosa para nós, essa questão do dinheiro que envolve a fé, porque se a nossa motivação estiver ligada com as coisas que nós desejamos no nosso coração, a gente vai corromper a ideia do evangelho. E aí a gente vai tentar transformar a nossa verdade. E só tem uma verdade, que é a verdade de Deus. Então, eu acredito no evangelho que é dado de graça, e a motivação da minha entrega tem que ser de graça. E Deus pode me abençoar, e Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar e vai abençoar quem quer que seja, para ter uma vida sustentável, sem que ele precise estipular preços para isso. Bom, o tema é polêmico, é complexo, então, e divide opiniões, né? Então, vira aí, a gente volta já. Vou pedir a você que se inscreva no canal que você está assistindo e a gente vai para o segundo bloco em 1 minuto. Vai. Mas eu realmente penso que é diferente você pregar para uma pessoa na casa da pessoa, ir lá, bater na casa igual Jesus mandou ali, do que ser convidado para pegar um avião, pegar seu carro, viajar, pagar pedágio, gasolina e tal, e atendendo um convite. Então, eu acho que só acho que tem essa diferença aí. Mas vamos lá. Eu terminei o bloco com o pastor Fabiano, volto com o Betão. Eu estou aqui defendendo um conceito. Eu vivi 9 anos na África, como missionário, eu e minha família, em 4 países diferentes, pagando aluguel, comendo, estudando, transportando. De que maneira? A organização me mandou um dinheiro? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Nossa, mas como é que você viveu? Sentiu uma expectativa? Sim. De quê? Da minha oferta ser remunerada com a oferta que o Senhor mobiliza. E a cada dia estipulando, Senhor, esse arroz, Senhor, esse aluguel, Senhor. Como está na Bíblia? A tua expectativa em tudo é conhecer diante do Senhor e diante da pessoa que você está na hora que ela vai entregar. Ele chegou para a viúva, você tem aí? Eu tenho esse óleo, ok. Você tem aí? Eu tenho um bocado de farinha, dá para mim. Que é isso, Elias? Vou dar pra você um bocado de farinha, vou ficar sem nada. Esse cara tá louco, abusador, lacrador. Então, eu não estou defendendo nenhuma prática. Eu estou voltando a um princípio. Um princípio que eu vivi. Um princípio que eu vivo. Quando eu doei, né? Não gosto muito de falar desse assunto, mas eu entreguei tudo o que eu tinha, alguns milhões de dólares em patrimônio, porque Deus me pediu. Tá com a crise, não sei o quê, né? Isso foi no ano de 2004. Tenho vivido 20 anos, todos os dias, da oferta pela oferta. Então, eu estou aqui denunciando um ou outro sistemas. Eu detesto sistemas. Mamon, ele é o nome de um Deus que controla o dinheiro. As pessoas estão presas em sistemas e só pregam, né? Já ouvimos isso, né? Só vou pregar se tem mais de 500 pessoas, porque a pessoa faz um cálculo da oferta, que é tirada, né? Quem vai tirar a oferta? E todas as coisas que são pejorativas em relação à oferta, que é algo maravilhoso, estipulado pelo Senhor naquilo que ele disse. Mas é maravilhoso essa espontaneidade da pessoa saber que Deus estipulou e ela colocou e respondeu. Deus responde pela aliança a necessidade de um com o suprimento do outro.
Quantas vezes, né, pastor, já teve experiência de receber exatamente o que precisava naquele dia? Porque estava estipulado numa situação espiritual. Ninguém vai botar faca na garganta dos outros e colocar tabela de preço. Eu não estou falando de valor, de preço, de tabela. Eu estou falando de oferta. Quiçá alguém possa entender isso, mas é minhá. O que é o minhá, o que é realmente a oferta e o que se entrega. Agora, na questão do dinheiro, Jesus tinha tesoureiro. Então por que ele tinha tesoureiro? Você fez essa pergunta duas vezes. Eu não entendi qual a razão da pergunta. Jesus tinha tesoureiro, você pergunta, mas por que ele tinha tesoureiro? Qual é a sua ideia? Não, ele tinha tesoureiro porque as ofertas que ele recebia, ele vivia das ofertas que ele recebia. Ele vivia de oferta por oferta. Ele nunca chegou para as mulheres em Lucas 8, você tem os seus bens e fazendas, me entrega aqui a escritura, me dá isso aqui, me dá aquilo lá. Mas ele recebia dando um princípio. Qual foi o primeiro ministério que existiu na igreja? Os diáconos. O que os diáconos faziam? Eles distribuíam os bens que eram colocados, porque os apóstolos recebiam tudo nos seus pés. Aos pés dos apóstolos era entregue fortuna. Então, é uma outra situação. Se você entrar a fundo de como que se vivia ali, naquele e como momento que o pessoal dava tudo, né? Dava tudo. E como a dependência de Deus é maravilhosa. E você estipula diante dele e viva oferta por oferta. Nesse ponto Pastor a gente Fabiano. concorda perfeitamente, bispo. Eu acho que o senhor está falando de uma outra coisa. Porque a lei da semeadura é muito clara. O que o homem semeia, o homem colhe. Então, se você vive da oferta, se você é um ofertante, se você é uma pessoa que serve, se você é uma pessoa generosa, se você é uma pessoa perdoadora, se você é uma pessoa... Faça aos homens o que você gostaria que eles vos fizessem, porque essa é a lei dos profetas. Isso é óbvio, é exatamente isso. É claro que quando você vai numa igreja ministrar a palavra de Deus e ali você é bem recebido, você é abraçado por pessoas, é honrado, é porque existe alguém ali do outro lado que entendeu isso e está fazendo isso por amor. Agora, quando você estipula um valor, é porque você já não confia mais nisso, nessa semeadura. Porque se você é um semeador, você não se preocupa em estipular preço mais. Naturalmente, de forma espiritual, como o senhor mesmo diz, isso vai vir para você. Talvez você vá num lugar e não seja honrado, mas no outro dia você está recebendo aquilo. Deus nunca vai deixar você na mão, porque existe uma lei espiritual por trás de tudo isso. Agora, eu queria deixar um texto aqui, diferente do envio da comissão, onde Paulo está inserido no contexto da igreja mesmo. 2 Coríntios 11, 7, ele diz assim: será se eu cometi algum pecado ao me humilhar a fim de elevar vocês, pregando para vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui um peso a ninguém, pois, irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesados a vocês e continuarei agindo assim. Tão certo como a verdade de Cristo que está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me desse orgulho. Porque não os amo, Deus sabe que os amo e continuarei fazendo o que faço a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião e de serem considerados iguais nas coisas que se orgulham, pois são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Por isso não é de se admirar que até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então a gente vê aqui no contexto de igreja, onde Paulo está servindo uma comunidade, e ele fala sobre não ser pesado. E a gente vai ver que o cara trabalhava, construía tendas, enfim, para não ser um peso para a igreja. Mas aqui, no livro de 1 Coríntios 9, no versículo 17, ele fala algo poderoso. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a incumbência que me foi confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. E, pastor Bispo Betão? Nada disso invalida você ter uma expectativa e você ter no seu coração a tua necessidade declarada. O que nós estamos realmente combatendo, e isso é óbvio que ninguém vai defender, a tabela de preço que você tem que ter por isso. Porque esses eventos, eles só se sustentam porque alguém apresenta uma tabela de preço e o outro concorda, né?
Outro fala assim, ó, acho que dá para trazer o Billy Graham aí e tal, acho que dá, quanto vai custar, não sei o que e tal, ó, quanto a gente vai arrecadar. Então esse evento se tornou economicamente sustentável. Então essa é a conta que se faz hoje. E a palavra não tem essa conta, né? A palavra tem, e todo o princípio que existe na palavra é o que se oferta, recebe-se e vai e volta. Então eu vim aqui para dizer do princípio que eu vivo, né? Daquilo que eu consagrei, tudo que eu entreguei. E como eu sei que os céus, eles devolvem a você, e se todos vivessem assim... Então, tá todo mundo perguntando, Betão, como é que é esse conceito de oferta pela oferta? Então, na prática, como é que é? Na prática é você... O pastor Joaquim te convidou. Aí, como que se desenvolve esse processo? Você vai dizer, pastor Joaquim, a minha expectativa em receber de oferta para esse evento qual é a sua expectativa de ofertar? Você vai perguntar qual a expectativa dele de ofertar. De ofertar. Aí você vai dizer qual é a tua de receber. E pronto, aí você faz com oferta por oferta, você equilibra, não aceito, não aceito. Porque isso é a maior transparência que existe. A transparência então você está... pergunta pro pastor quanto ele que tá te convidando. Você tá na sua. Aí o pastor te chamou. Aí você em primeiro lugar, você não cobra para ir. Você não cobra. Eu nunca cobrei nada em lugar nenhum que eu fui. Eu não tenho tabela de preço. Eu tenho a minha oferta, que é ir, a entrega. E tenho a expectativa, que é que a oferta do outro lado venha e receba. Mas dependendo da expectativa do outro, você não vai. Não existe isso. Existe oferta por oferta. Porque a oferta dele é colocada. Então não há um mercantilismo. Há um mercantilismo e há uma motivação realmente econômica em quem olha essas situações. Agora, na prática, você vai viver realmente a dignidade do seu salário, a oportunidade que Deus faz, a multiplicação que Ele entrega, a possibilidade que tem de sustentar você em todas as coisas. Estou dizendo que eu vivi assim, num lugar que não tem recursos, como uma África. Mas quantas vezes, e todas as vezes, né? Eu e a minha esposa temos milhões de experiências de ofertas que receberam pelas ofertas que nós entregamos. Okay. Então, defina a sua expectativa para você não ser hipócrita. Mas defina realmente e coloque a tua oferta de você levar adiante, porque esta é a tua oferta, isso não tem valor, isso não tem preço, okay, mas está estipulado por aquilo que você pretende receber. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que eu estava entendendo dessa forma, agora eu já fiquei em dúvida. Quando o bispo fala de oferta por oferta, o senhor está falando que quando o senhor vai numa igreja, o senhor vai ali para ofertar, entregando a sua mensagem, a pregação por amor e tal. E a oferta por oferta é o outro lado, reconhecendo isso e contribuindo com você. É isso que o senhor está falando, ok? Sim, sim. Até aí a gente vai concordar, porque na prática isso funciona na vida cristã. Não só na pregação do evangelho, como servindo o nosso vizinho. Isso funciona, porque é um princípio espiritual. E aí quando o senhor fala sobre isso, eu também concordo plenamente. Agora, eu fiquei em dúvida agora, porque o senhor disse assim, eu vou perguntar para o pastor que está me convidando, qual é a sua expectativa em ofertar na minha vida? Porque a minha expectativa de receber é X valor. Dependendo do que o cara falar, eu digo eu não vou, porque eu não sou hipócrita. Eu não falei isso. É o que eu entendi na última fala. Se o senhor não falou, o senhor pode agora nos dar a entender agora, porque foi isso que eu entendi. Porque eu acho que até agora ninguém entendeu esse negócio de oferta por oferta. Vai lá. É exatamente isso. Você tem que deixar claro a tua expectativa. E você vai saber em que página cada um está. Se isso for observado assim, você não tem corrupção, você não tem dificuldade. E se você não quer receber aquela oferta, e você não quer aceitar aquela oferta, você também tem a liberdade para dizer isso. No meu caso, eu sempre fui pela oferta recebida, porque a minha oferta entregue, ela não vai voltar atrás. Então eu estou ensinando e dizendo um princípio. Independente de quando a pessoa ofertar, você vai. Mas eu vou, mas essa oferta, ela tem que existir para que um princípio de bênçãos continue a acontecer em todas as pessoas. Nós temos que vir aqui, de maneira madura e saudável, eliminar e denunciar todo esse desgaste que existe mercantilista das motivações das pessoas dizerem que não vou colocar ou colocar, ou também a hipocrisia de dizer eu não espero receber nada, eu tenho já, não tenho, eu posso dizer, eu posso entregar,
Porque você pode, quantas vezes você recebe o valor da oferta, Deus fala assim, devolve. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, eu estou limpando todo desse processo uma situação mercantilista que não deve acontecer em momento nenhum. Por que isso não foi espontâneo? Por que deixou de entregar tudo, como no começo, no livro de Atos, deixou-se de se entregar tudo? Porque Ananias e Safira morreram fulminados, porque não entregaram aquilo lá, quando que hoje nada disso poderia acontecer. Mas não há um texto mandando entregar tudo também, né? Sim, eles faziam isso. É a mentira. O texto é a mentira. O texto é esconder. Então, da mesma maneira, não esconda nada. Seja transparente. Você não tem uma expectativa? Irmão, é o seguinte, a minha expectativa é tanto. Defina a tua expectativa. Mas amém, eu vou pelaquilo que é a tua oferta. Amém. Mas você não fica nem na hipocrisia de dizer não tenho uma expectativa, nem no mercantilismo de dizer esse é meu preço e essa é minha tabela. Essa parte da Isso chama-se oferta por oferta. Por quê? Okay. Porque a expectativa tem que ter, não é natural. Entendi. Porque os diáconos foram colocados para isso. Se as viúvas gregas recebessem tanto igual das viúvas judias, não tinham diáconos. Só que, como o grego era uma cultura elevada na época e provavelmente mais forte economicamente, então a judia fala assim, não, essa viúva grega não precisa disso aí não, essa aí tem não sei quem. Então a porção dela, da oferta que ela deveria receber, era menor. O que o senhor fez? Vamos botar diácono no assunto. Vamos botar quem vai realmente definir essa distribuição entre o grego e o judeu. Então todo o problema hoje está na volta pela distribuição. Oferta por oferta é a tua entrega bem definida e a distribuição mais ainda. Tudo tem que ser claramente estabelecido. A expectativa, ela não deve existir, bispo, porque, em primeiro lugar, tudo que você faz ao outro, você faz a Deus. Quando eu prego, eu estou servindo a Deus pregando o evangelho. Então, se eu tenho expectativa em pessoas, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. Então, esse é um grande problema. Quem põe expectativa em pessoas se frustra. Vai se frustrar sempre. Eu não tenho expectativas na minha esposa, eu tenho esperança. Ter esperança é uma coisa, ter expectativa é outra. Então você vai se frustrar porque as pessoas vão errar, elas vão falhar. Então a minha confiança é em Deus. Eu não tenho expectativa. Eu vou pregar o evangelho e tenho expectativa de receber alguma coisa. Então a minha motivação está distorcida nisso. Então eu tenho que rever os meus conceitos, os meus valores, porque eu já recebi o que eu poderia receber na cruz do Calvário, impagável, e o que eu estou fazendo, o que eu faço, o que eu posso fazer amanhã, eu nunca vou conseguir pagar nem um centímetro do que foi feito por mim. Então eu tenho essa dimensão, essa claridade espiritual do que é e o que não é. Se eu crio uma expectativa naquilo que eu estou fazendo, logo eu não faço para Deus, eu faço para mim mesmo, e aí eu vou estipular preço, aí eu vou criar uma série de condições conforme o capitalismo, principalmente quando a pessoa começa a crescer, porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa prega de graça na tarde da bênção. Ficou famoso, meu amigo, não tem agenda mais, começou a pregar pelo mundo afora. Tem assessor, é o assessor. Tem assessor, tá estipulando preço, enfim, tá crescendo cada vez mais o seu capitalismo e chama isso de ministério. Se a natureza geme com expectativa, não seria eu que deixarei de ter. Vamos lá. Considerações finais, porque o nosso tempo é curto. Considerações finais. Debates. Betão, obrigado pela sua presença. Um minuto e meio para a gente concluir. Bom, agradeço então também estar aqui. Vamos falar das redes sociais agora também? Agora. Então, eu quero que vocês... Estou com uma rede chamada MEX, M-E-X. MEX, que é a mentoria executiva. O que eu quero ajudar com a mentoria executiva? As pessoas que querem realmente realizar coisas nos princípios da palavra, possam realizar. É o sacerdócio nos negócios, é o sacerdócio na educação, é o sacerdócio na política, nas artes, na saúde. Os 5 dons ministeriais são: apóstolos é a via econômica, profetas na via política, evangelistas é uma via cultural, pastores uma via de saúde e mestres uma via de educação. Então, tanto a economia, quanto a política, quanto a cultura, quanto a saúde, quanto a educação, elas são influenciadas da maneira de quem é um sacerdote. Isso é oferta por oferta. Então acredito que as pessoas têm que ter muito consciente do dom que recebeu e da maneira que isso é distribuído. Na distribuição,
tem que existir interferência, porque os diáconos existiram lá para fazer uma distribuição. Hoje eles distribuem pãozinho e um cálice, mas a distribuição inicial era muito mais séria e continua séria hoje. A motivação dos corações e a expectativa deve sempre existir. A natureza está com expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A expectativa e a esperança é a mesma coisa em função de você desejar que aquilo cumpra uma medida. Tudo na Bíblia está voltado para medida. A medida vai definir todas as coisas. Por isso que Deus estipulou alíquotas, porcentagens, valores daquilo que ele esperava receber. Por quê? Toda essa medida, ele vai realmente colocar o testemunho contra Lúcifer. Lúcifer, quem que era? Aferidor da medida. Aí que se perdeu todas as coisas. Então, a restauração de tudo passa pela medida, e a medida passa pela oferta por oferta. Desculpe se eu não pude explicar esse princípio do coração, e que você possa ofertar e receber, ofertar, definir a sua expectativa e zerar a hipocrisia. Maravilha. Pastor Fabiano, 1 minuto, 1 minuto e meio também. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer, Pastor César. Bom, vamos lá. Oferta por oferta, é isso aí, gente. Dê outro lado, dê a quem te pede, sirva a quem não merece. Tudo isso vai voltar para você, porque é uma oferta diante de Deus. O pregador pregue por amor, pregue por amor a Deus, por aquilo que ele fez na sua vida. Isso é uma oferta, isso vai voltar para você, independente do lugar, do momento. Confie na oferta por oferta. Eu entendi o que o Bispo Betão falou e faço dele as minhas palavras aqui. Minhas redes sociais, Pastor Fabiano Faia, você me encontra no Instagram, Fabiano Faia _Atalaias, no YouTube Fabiano Faia, tem minhas pregações lá no YouTube, mais de 300 mensagens completas. Às vezes vocês me ouvem aqui, mas pregando é diferente. Vai lá no nosso canal do YouTube, assiste as nossas ministrações, vai ser um prazer. A nossa igreja, a Igreja Atalaias, estamos localizados ali na Zona Leste de São Paulo, na Penha, na Rua Salomondana, número 98, na Vila Buenos Aires, em São Paulo. Domingo, 9 da manhã e às 18 horas eu espero por você lá. Deus abençoe, Pastor César. Eu que agradeço, @Fabiano Faia _Atalaias. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas é oferecido com muito carinho, produzido com muito carinho.